Olá, tudo bem? Meu nome é Alisson Dias e eu estou aqui para a nossa primeira aula, da oficina de cinema explorando a arte audiovisual, Na semana passada nós fizemos um vídeo de apresentação do projeto e essa semana nós estaremos disponibilizando a primeira aula da oficina, para pessoas que não podem comparecer à oficina, por razões pessoais ou até por distância, pela distância. A aula de hoje, pessoal, será uma aula, a primeira aula. Nós vamos falar sobre os elementos pré-roteiro, quem tem uma ideia, e quer escrever um roteiro, engana-se em pensar que é simplesmente, que basta simplesmente sentar e escrever o roteiro, tá? Existem alguns caminhos, alguns passos que a pessoa que tem a ideia de escrever um roteiro, ela precisa percorrer antes de escrever o roteiro, tá? Antes de sentar para escrever o roteiro. E aqui nós temos a seguinte pergunta: o que são os elementos pré-roteiro? Quais são eles e para que servem? Bom, se você sabe o que é um elemento pré-roteiro, e quais são, deixe aí nos comentários pra gente, tá bom? Elementos pré-roteiro são as etapas que acontecem antes da escrita do roteiro. De acordo com Robert McKee, a maioria dos roteiristas iniciantes, quando têm uma ideia, partem logo para o desenvolvimento do roteiro. E, infelizmente, essa não é uma escolha muito sensata. Quais são os elementos pré-roteiro, tá? A ideia, A gente precisa ter uma ideia do que vai escrever. A premissa, A premissa, eu vou falar daqui a pouco o que é a premissa. Temos a storyline, a sinopse, o argumento e a escaleta, tá? Esses são os passos, que nós precisamos percorrer para escrever um roteiro. É claro que às vezes, você vai ter uma ideia de roteiro, você vai sentar e você vai escrever, E pode acontecer de acontecer naturalmente, você desenvolver uma história legal. Mas esses elementos, pré-roteiro, eles são um guia, um guia para você escrever, para você não se perder enquanto você desenvolve a sua história. Então, os elementos pré-roteiro são muito importantes para a gente não se perder, e a gente seguir o caminho daquilo que a gente quer escrever, tá bom? Hora de pensar. E aí, já tem uma ideia, Uma ideia do que você vai fazer? Depois da ideia pronta, o que nós vamos fazer, Aliás, lembrando aqui, que a ideia ela pode vir de qualquer lugar, Ela pode vir de uma peça de teatro, ela pode vir de uma música, de uma frase, de uma situação pessoal, uma discussão, uma declaração de amor, um sonho, tá? As ideias elas podem vir de qualquer lugar. Depois que surgir a ideia, é importante a gente criar a premissa, O que é a premissa? A premissa é a primeiríssima ideia, A ideia que você tem do seu roteiro, Da sua história, condensada ali em uma linha, entendeu? Então, essa linha, ela vai ser a base para poder você desenvolver o seu roteiro. Um menino descobre que pertence a uma família de bruxos, partindo em uma grande aventura. Essa foi a premissa do filme, de Harry Potter. O exemplo foi só um, tá? Mas podem fazer também esse exercício em casa, tá? Até de algum filme que vocês já assistiram, peguem e escreva a ideia desse filme que vocês assistiram em uma frase. Depois da premissa pronta, nós temos a storyline. E o que é a storyline?
A storyline é a linha narrativa da trama que irá guiar o roteirista na construção das cenas e diálogos. Ela é a condensação do nosso conflito base cristalizado em palavras. A storyline, ela deve conter aí até 5 linhas, tá? E é através dela que devemos ficar com a noção da história que iremos contar, tá? E a storyline, ela tem algumas regrinhas, né, que a gente precisa respeitar. Apresentação do conflito, desenvolvimento do conflito e solução do conflito, tá bom? Ou seja, anotem isso, hein, pessoal? Alguma coisa acontece, alguma coisa deve acontecer, alguma coisa se faz. Vamos lá, exemplo de storyline, tá? O jovem Thomas Anderson é atormentado por sonhos estranhos. Ele acaba sendo perseguido por um terrorista procurado pela polícia chamado Morpheus, que quer lhe apresentar a verdade sobre o mundo em que vivem. Agora, cabe a Anderson decidir acreditar ou não. Estão vendo aqui? Que interessante? Essa foi a storyline do filme Matrix, que é um filme que eu gosto pra caramba. E nessa storyline nós temos as 3 regras, né? As 3 regras. Alguma coisa acontece, alguma coisa deve acontecer e alguma coisa se faz, né? Eu tenho aqui uma outra storyline, né, de um clássico. Michael Corleone é um jovem inocente que pertence a uma família influente na Itália. Após seu pai sofrer um atentado e seu irmão mais velho morrer, ele é o mais indicado entre os irmãos para assumir os negócios corruptos da família. Michael acaba assumindo os negócios da família e isso acaba lhe custando um preço muito alto. Bom, quem assistiu o filme sabe que essa storyline pertence aí ao O Poderoso Chefão. Filmaço, hein, gente? Do Francis Ford Coppola. Vamos para a sinopse. Sinopse é uma breve ideia geral do roteiro e de seus personagens. Uma sinopse contém mais informações do que uma storyline, né? Ou seja, é bem mais extenso, bem maior. Com uma sinopse, o roteirista ganha tempo, pois nela está toda a ideia do filme. E diferente da storyline, uma sinopse contém o final da história. Eu queria ler para vocês a sinopse do filme Titanic, né? Um filme que todo mundo conhece. Mas eu não vou colocar aqui, né, porque senão vai tomar muito tempo, né, da aula. Então eu quero que vocês imaginem, né, o filme Matrix. Quero que vocês imaginem a história, o desenrolar da história, né, da narrativa. E aí facilmente a gente tem aí uma sinopse do filme Matrix, né? Argumento, tá? O argumento. Alguém sabe o que é o argumento? Se souber, escreve aí pra gente, tá? O argumento é uma storyline desenvolvida na forma de texto narrativo, contendo as informações da história. Tá? Essa etapa do argumento é uma etapa muito importante, né? Porque a gente começa a costurar toda a ideia, né? A ideia do nosso roteiro. O argumento de um roteiro é também um elemento técnico direcionado às pessoas envolvidas na produção do filme, tá? E vale lembrar que o argumento ele não tem a intenção de fazer as pessoas assistirem o filme, tá? Ele tem a intenção de fazer as pessoas quererem fazer o filme, tá bom? Anotem isso. O argumento precisa ser claro, não pode ter diálogos, é preciso ter em mente que ele é um conjunto de ideias que formam o roteiro, tá? E normalmente ele possui aí entre 45 a 65 páginas, tá bom? Depois do argumento, nós vamos para a escaleta, tá?
E a escaleta nada mais é, né, do que o seu do que as cenas do seu roteiro, né, discriminadas com cabeçalho, tá? Interno ou externo, né, onde que a cena se passa, onde que a cena acontece, casa de quem, né? Externo, casa de Roberta, dia, né? Ou noite, né? O roteiro ele é dia ou é noite, não é tarde, não é madrugada, tá? Dia ou noite. Depois de ter a ideia, escrever a premissa, escrever a storyline, escrever a sinopse, escrever o argumento, é hora de estruturar a escaleta, né? E depois de estruturar a escaleta, agora finalmente chegou a hora de sentar na cadeira e escrever o roteiro. Bom. Seria muito bom, né? Mas na verdade não. Nós precisamos, né, entender um pouco sobre narrativa cinematográfica, né? A narrativa do roteiro, né? Como que o roteiro ele se agarra, né? Ele é estruturado. E como que ele é dividido, né? Como que seria a apresentação, né? A confrontação, né? E a resolução do conflito. Mas isso é um outro vídeo, tá? É uma outra aula. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Semana que vem nós temos roteiro, né? Como que o roteiro se desenrola. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Um grande abraço. Valeu!